Seu delegado, eu tô sabendo que tá cara até os olhos. Consciência? O que você falou, consciência? Repita, consciência. Não, seu delegado. As coisas estão no olho da cara. Ah, sim. Ah, eu entendi de outra forma. Consciência, você fala as coisas direito. O pessoal não tá pensando besteira, consciência. Ó, as coisas tá muito caras mesmo. O arroz tá caro, feijão, carne, nem se fala. A picanha, eu não sei nem o que é isso. A gente tá comendo pescoço de frango, pé de frango, moela de frango, é todo de frango, mas só as pelancas.